E esse momento é um momento de encontro com autores. Nós vamos passar a palavra aqui para os professores. O professor Onildo tem uma apresentação de livro, ele não trouxe volumes, mas ele quer apresentar e dizer onde é que estão disponíveis. A professora Ione e o professor Adriano, sim, têm livros para apresentar. E tem um outro livro aqui, que é uma produção da graduação, que foi organizado por mim, pelo professor Djani, pela professora Túlia, com produções de alunos da graduação, envolvendo temáticas de escola, saúde e envelhecimento, que eu já estou me adiantando, e dizer para vocês que, como ele foi produzido com recursos próprios, nós não podemos disponibilizar, inclusive estamos fazendo, não vamos agora fazer uma doação, vamos apenas fazer o sorteio de porque, inclusive, vamos fazer uma coisa que a editora certamente não vai gostar. Nós vamos deixar disponível aqui para quem quiser, pelo preço bastante simbólico, que é para dar possibilidade aos outros. No site ele está quase 3 vezes mais do que o preço que a gente está apresentando aqui, mas a gente vai sortear apenas um volume, tá certo? Não tem nenhum objetivo de lucro, não. É tanto que esses volumes a gente vai distribuir com os outros com os autores dos textos. Mas, enfim, já está apresentado. Como eu disse, ele traz temáticas de ensino, saúde e envelhecimento, de trabalhos orientados por mim, pelo professor Edjani, pela professora Túlia, nos cursos de graduação presencial de pedagogia e nos cursos de graduação à distância da UFRN. Todos os trabalhos já concluídos e aprovados. Vou passar a palavra para a professora Ione. Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui com 2 livros para lançarmos. São livros que nós submetemos ao edital da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e nós conseguimos, esse livro sobre o Seridó, nós conseguimos justamente a publicação a partir desse edital. É a 2ª versão. Na verdade, esse livro é o resultado da minha tese de doutorado e nesse trabalho eu faço uma análise sobre o processo de formação, de estruturação e de reestruturação da região do Seridó, estudando a região do Seridó na perspectiva da sua dimensão econômica, política e cultural, e como isso se projeta no território, no caso, no território seridoense. Então, é um trabalho que, de certa forma, eu considerei esse trabalho como sendo aquele trabalho no qual eu me encontro de corpo e alma, porque não foi só o trabalho pelo qual eu obtive o título de doutor. Ele é muito mais que isso. É o trabalho que eu sempre sonhei em minha vida em realizar. É um trabalho no qual eu estou aqui presente no próprio enredo, na própria narrativa que foi criada no texto, para falar de quê? Para falar de uma região localizada no coração do semiárido nordestino, de uma região que, a despeito das crises econômicas que passou, é uma região que subsistiu. Daí a ideia de geografia da resistência. E quando eu faço a leitura da geografia da resistência, eu faço a leitura de uma região que, a despeito dessas crises econômicas, ela mantém a sua estrutura regional. Mantém essa estrutura regional a partir do que nós chamamos de cenários da resistência, que é a economia, a cultura e a política, nos quais estão impressas as matrizes simbólicas. Essas matrizes simbólicas dizem respeito aos dizeres, aos fazeres e aos saberes da sociedade seridoense, que se reinventa enquanto uma sociedade marcada por particularidades, em pleno processo de globalização, participando desse processo de globalização, não como as demais regiões, ou a partir das demais regiões do planeta, ou a partir de uma situação em que elas perdem suas características para se tornar mais um espaço articulado à globalização. Nós participamos da globalização no que eu chamo de pelo avesso. É pelo avesso que o Seridó participa da globalização, se articula essas redes, e assim nós vamos conseguindo projetar a nossa identidade seridoense nas coisas e nos produtos da terra. E é assim que nós estamos subsistindo enquanto uma região no sertão do Rio Grande do Norte, marcada por uma geografia da resistência.
E quando eu falo em geografia da resistência, eu não estou falando apenas de aspectos físicos, eu estou falando da terra e de sua gente. É isso que está exposto aqui nesse trabalho. Ninguém me conhece, né? Então nem sabe quanto eu me empolgo por falar nisso, né? Mas, enfim. Esse outro trabalho é um trabalho que acabou de sair realmente, essa semana que eu recebi esse material. Formação mediada por tecnologia, impacto do AvaSUS nos serviços de saúde no Brasil. É um trabalho que é constituído por 3 capítulos e é resultado de pesquisas que nós estamos desenvolvendo no grupo de pesquisa sobre inovação tecnológica na área de saúde, coordenado pelo professor Ricardo Valentim, da UFRN Campus Central. Os dois últimos capítulos desse livro já são resultados parciais da tese de doutorado da minha orientanda, Soneide Moura, que foi aluna aqui do SERES, do nosso curso de licenciatura aqui, e que eu tive a oportunidade de acompanhar no processo tanto no mestrado quanto no doutorado. Ela foi minha aluna de iniciação científica aqui, e agora a gente está, de certa forma, culminando essa trajetória de formação dela com essa tese de doutorado, que já apresentei esses resultados que estão publicados aqui. Então, informação mediada por tecnologia, nós discutimos a educação à distância como sendo uma estratégia, sim, de formação de pessoas que têm uma capacidade de não somente promover a inserção social, mas também de democratizar o acesso ao ensino e à formação em lugares onde não fosse a educação à distância, as pessoas não teriam condições de ter esse acesso. Então, nesse trabalho aqui, essa formação ela está sendo avaliada apenas na perspectiva da formação em saúde, certo? Mas as nossas pesquisas elas têm sido mais amplas nesse sentido. Então, esses livros eu tenho alguns volumes para distribuir com vocês, e é isso que nós vamos fazer logo em seguida. Muito obrigada. Bem, eu quero apresentar esse livro, que é uma obra feita através de muito esforço, né, de toda a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que envolve os 60 anos da UFRN. Então, ele é um livro comemorativo, foram listados e impressos em torno de 20 livros, 60 foram selecionados e não sei como é que anda esse processo agora dos outros 40, mas eu acho que isso tem sido dado continuidade. Mas vamos falar desse livro. Ele é uma obra que representa a produção de pesquisas de praticamente todos os professores do Departamento de Geografia de Natal, pesquisas de diferentes temáticas na área de ensino, na reestruturação produtiva, trabalha a questão de vegetação, áreas de circuitos geoambientais, envolve a questão dos recursos hídricos, as temáticas sobre urbanização, e o nome dele é A Construção do Saber Geográfico do Rio Grande do Norte. Só para finalizar a fala, ele é dividido em 3 partes. A primeira é reflexões teóricas e proposições metodológicas. A segunda parte é Rio Grande do Norte em foco, né? E a terceira parte é contribuições para o ensino. Então é uma obra bastante diversificada, bem densa, né? E bastante atualizada. Já que o professor Rubens está aqui, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. Na época das escolhas, das definições, das impressões, enfim, nós recorremos a ele para uma ajuda no sentido de valorização da obra, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, vinculado também, obviamente, né, isso não é uma publicação de professores isolados, professores que fazem parte dos programas de pós-graduação, tanto o GeoProf quanto o do PPGE, né? Então, a gente agradece aí a Pró-Reitoria de Pós-Graduação por essa ajuda. Obviamente, existe qualidade, né, para ter mérito e isso ter sido levado adiante, né, porque, obviamente, a gente já sabe que as obras hoje impressas são muito caras, né, do ponto de vista financeiro, por isso que nós estamos praticamente colocando tudo já em e-book. Então, é uma obra importante, só temos uma aqui, vamos sortear, né, vamos fazer um sorteio aqui no final, de 1 a 20, né, essa foi o critério, né, Tânia, definido, né, Tânia, foi Tânia que botou aqui o número, viu, não ganharam, e nós queríamos entregar para o professor Glaucio, mas não sei quando é que ele vai embora, amanhã de manhã, né,
a gente vai fazer chegar nas suas mãos, então, essa obra aqui, de uma forma ou de outra. Que eu acho que é importante também, professor, levar para o Sudeste do Brasil obras de publicações regionais, né? Que muitas vezes não chegam, né? Como as do Sudeste, às vezes, não chegam aqui, né, no Nordeste, algumas obras do Nordeste também não chegam no Sudeste. Então, nós vamos fazer um sorteio logo a seguir. Obrigado. Bem, gente, já boa noite, né? Bom, eu faço parte lá na Estadual de Feira de Santana de um grupo que é o Grupo de Pesquisa em Geografia e Movimentos Sociais. A gente vem trabalhando com esse tema há algum tempo e nós organizamos um seminário que começou como um seminário de grupo de pesquisa e hoje ele ganhou uma dimensão relativamente importante. E nesse trajeto nós já publicamos 3 livros, né? O primeiro foi intitulado Geografia dos Movimentos Sociais, que foi publicado pela UFZ Editora. O segundo foi intitulado Identidade, Território e Resistência, que foi publicado pela editora Consequência. E esse terceiro que nós lançamos esse ano, nós somos eu, né, e os professores Agripino Souza Coelho Neto e Ednúzia Moreira Carneiro Santos, que organizamos esses 3 livros. Esse lançado este ano, o título é Espacialidade e Movimentos Sociais. Ele tem textos de professores do Brasil, de Portugal, da Espanha, da Argentina. Então, ficou uma obra bastante interessante, porque traça um pouco do panorama desse tema, né? Linkando com políticas públicas e linkando com tecnologias sociais, movimentos sociais urbanos e rurais. Então, nós temos 9 textos nesse livro, alguns mais com estudo de caso e outros mais teóricos. Então, ele foi lançado pela editora Consequência, logo nós não temos para distribuir, né? Não tem como, já é uma dificuldade para a gente conseguir publicar por essas editoras de circulação nacional. Então, quem tiver interesse, lá no site da editora Consequência, tem Espacialidade e Movimentos Sociais e o Identidade, Território e Resistência. E um segundo livro que eu gostaria de apresentar para vocês, esse aqui tem uma história bem diferente deste, porque é um livro já produzido por dentro do nosso mestrado, né? Foi um trabalho que eu comecei a desenvolver, o título dele é Políticas Públicas e Planejamento Territorial. Ele trata da ação do Estado e trata da ação do Estado aplicado à política, ao planejamento territorial e especificamente aos casos estudados, né, ao longo do meu percurso na feitura de tese de doutorado, pesquisas posteriores, mas ele é peculiar porque ele foi trabalhado no mestrado com 3 turmas. Então, o texto foi sendo amadurecido nesse processo. E também, por um outro detalhe, esse eu trouxe alguns exemplares, estão no hotel, eu trouxe 20 exemplares, vou poder deixar alguns com vocês, distribuir, né, para que os colegas possam levar, porque, diferente deste, nós conseguimos financiamento por um projeto da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional lá do estado da Bahia, que é por onde a gente tem conseguido buscar recurso, né? Então, quero dizer a vocês que quem tiver interesse, a gente pode, inclusive, depois enviar alguns exemplares, aí podemos trocar contato para isso, tá bom? Muito obrigado, é isso. Então, para agilizar o nosso processo, nós fizemos... sim, Marco, desculpa. Eu gosto de implicar comigo, né, mas... bom, pelo adiantado da hora, eu vou falar bem breve, né? Esse livro que vocês estão vendo aqui é um produto do Geoprof, né?
o meu orientando, Antônio Isidro Sobrinho, né, conseguiu produzir esse material e eu trabalhei com ele um pouco, né? E se intitula Geografia da Região Metropolitana do Vale do Piancó, na Paraíba. Na Paraíba, o governo estadual fez uma regionalização dividindo partes do estado em regiões metropolitanas, né? A maior cidade da região metropolitana do Vale do Piancó tem uns 30 mil habitantes. Mas o governo regionalizou assim, né? Então acabou sendo uma regionalização mais próxima do que é o tradicional, né? O IBGE nos últimos anos andou bagunçando as regionalizações bastante, né? Então, essa regionalização que a Paraíba fez era mais próxima da identidade regional mesmo. Lá eles se consideram do Vale, né? Às vezes, quando eu fui a campo lá, né? Às vezes a gente estava em Itaporanga, estava em Piancó e... Você é de onde? Eu sou de Nova Olinda, é do Vale, acaba bom. Não sei o quê. Os caras têm uma identidade forte com essa questão lá do Vale do Piancó. Foi um livro produzido para trabalhar no ensino fundamental, né? Principalmente aí 7º e 8º ano. E é isso, se vocês quiserem, né, pelo menos a gente tem poucos aqui, dar uma folheada para terem noção, né, de como é que é a produção da gente. Lógico que o material que os meninos entregam na defesa não fica nesse formato, né, porque a diagramação é profissional, feita lá pela editora. Mas a gente teve muitos produtos, né, de qualidade já desenvolvidos aqui. Eu tive a oportunidade de estar como coordenador na primeira defesa. Isabel está aqui presente, hoje já doutoranda, né, em educação. Então, o programa, apesar de jovem, né, a gente está tendo essa capilaridade grande, né, porque um professor, e uma coisa que a gente colocou nas atas, né, todo mundo assina, professor doutor fulano de tal, e o candidato na defesa, ele assina como professor fulano de tal, porque nossos alunos são todos professores também, né. Então, eles têm produzido esses materiais, e esses materiais eles aplicam nas aulas, porque eles trabalham nessas regiões onde eles vivem. E eu acho que tem sido uma produção que tem tido um impacto direto na sociedade, e muitas crianças têm sido beneficiadas, né, com a produção desses materiais. Nem todos chegam a esse formato, porque isso é uma coisa cara, né, de se conseguir fazer. A gente tem que conseguir uma vaga no editalzinho aí, correr e tal, não sei o que, para conseguir produzir um material desse, porque a impressão colorida é bem cara. Mas, mesmo que não chegue a um formato final como esse, eu tenho notícia de que os nossos alunos têm aplicado bem os materiais que eles têm produzido no ensino com seus alunos, né? Então, cada aluno nosso desse tem 500, 1000 alunos, né? Tem gente que tem... Não tem gente que tem 1000 alunos, né? Então, você tem aí uma capilaridade muito grande, né, da produção. E é isso, eu queria que pelo menos vocês tivessem a oportunidade de conhecer isso. Obrigado. Bem, esse aqui, como só tem um exemplar, a ideia é a gente sortear de 1 a 20 e podemos começar aí, os números aí, né? Tem um outro que a professora Tânia também, né, que é para sortear um exemplar, os outros são para vender. Esse aqui é R$20, só para você saber que é o da professora Tânia, né? Um exemplar vai ser sorteado e o outro, o do Rio Grande do Norte, também é sorteado, é doação, não tem venda, tá? De 1 a 20 a gente pode começar, vocês podem cada um falar um número, um de cada vez, e a gente vai, se for sair um ou outro, a gente vai botar número também no teu ou não? Teus exemplares são maiores, né? Pronto, tem uns exemplares aqui que tem maior número que pode fazer doação. 15, quem falou 15? Quem falou 15? 15, é um número aqui, ó. 15, venha então, venha, Jová. Acertou de cara, hein, Jová? Confira aí o número na página, na contracapa aí. E o desse aqui, da professora Tânia? Pronto, então vamos lá, Isabel, número 13. Pronto, gente. Esse de formação mediada por tecnologia, eu tenho 20 exemplares aqui. Então, eu acho, vamos ver. Podem vir, e aí eu vejo como é que... Os de Natal, eu vejo como é que eu entrego lá, se não der. Quem não for de Natal, vem recebe logo.